Sabe quando você está assistindo a uma série em inglês e a mesma palavra vai aparecendo para você de novo, de novo e de novo? Só que você fica com preguiça de procurar aquela palavra no dicionário, aquela palavra vai te perseguindo por você não saber o significado dela? Pois é, isso aconteceu com uma das minhas alunas na semana passada. E nessa aula eu vou te ensinar tudo o que eu ensinei a ela, utilizando uma cena da série Bridgerton. Vamos nessa! You must breathe, Your Grace. Someone must tell me something. Did you move? What are you doing in here, Lady Danbury? Vocês conseguiram descobrir qual foi a palavra que minha aluna teve dúvida? Vem comigo que eu vou te mostrar isso e muito mais. Vamos lá, primeira fala. You must breathe, Your Grace. Você deve respirar, sua graça, vossa graça. E o que é que eu tenho para dizer sobre essa primeira frase? Vamos lá. Primeiro, essa aqui é a palavra que ela teve dúvida. Must. Mas já já a gente fala sobre ela. Primeiro vamos falar sobre a pronúncia de breathe. Jamie, essa aqui é aquela palavra daquela música? Every breath you take. Não. Breath, sem o E no final, significa respiração, suspiro, hálito até. Tá? Só que isso aqui, com o Ezinho no final, ó, é breathe. Esse TH, ele tem um som que vibra. Ó, esse som aqui, ó. Breathe. Sabe quando uma pessoa que tem a língua presa fala zoológico? É diferente de quando ele fala sopa, né? Quando ele fala sopa, não vibra. Que aí é o som que a gente fala em breath. Ó, breath, sopa, sapato, cenoura. Agora, breathe é de zebra, é de zoológico, para quem no português tem a língua presa. No português, esse som é considerado um desvio de fala, não é o padrão, tá? Mas no inglês é o padrão. Então, quando falamos em respirar como ação, como verbo principal, é um som de z, tá? E logo após temos Your Grace, que é vossa graça, um pronome de tratamento. Em séries atuais, a gente quase não vê. Atuais que eu digo falando sobre o mundo contemporâneo. A gente vê mais em série de época, em séries de fantasia, mas relacionadas ao período medieval, etc. Tipo Game of Thrones, que tem toda a mística lá, mas o pessoal briga de espada e tal. Então isso aqui esse pronome de tratamento é bem comum nessas séries mais old-fashioned. E por último, o must. Que a gente vai ver aqui, ó o spoiler, ó, spoiler alert, que a gente vai ver aqui. E o que é que esse must significa? Essa foi a palavra que a minha aluna teve dúvida. Ela ainda é uma aluna iniciante e por isso que ela não tinha visto ainda o must. A palavra must, pela tradução que eu falei no começo, que é deve, vocês provavelmente já entenderam. Só que tem coisas além da tradução que é importante a gente saber. É o seguinte, o must, o should, o can, o shall, o could, entre outros, são os famigerados modal verbs. O que é que você tem que saber sobre esses modal verbs? 1. Eles são medrosos. Eles nunca estão sozinhos. Tá? Então, sempre que você tiver um modal verb, ele vai trabalhar como um auxiliar. Mas ele não é qualquer auxiliar, tipo o do, que é o auxiliar do presente. Quando fazemos uma pergunta, do you like chocolate? O do tá ali, mas não significa nada. Tá ali para nada, né? Só para indicar que é presente, mas o verbo principal é like. Quando a gente traduz, a tradução fica, você gosta de chocolate? Pois é. O did, que é o do passado. Did you go to church last Sunday? Você foi à igreja no domingo passado? Na tradução também, o único vestígio é que o verbo foi no passado. Mas esse auxiliar não tem um significado, ele não carrega um significado. Já os modal verbs, eles vão sempre expressar algo. No caso do must, tem algumas coisas que podem ser comunicadas através dele. Nesse caso, por exemplo, nós estamos falando de uma obrigação. Se lembre de deixar um like e se inscrever no canal para você não perder a próxima aula cheia de conteúdos também. Você deve respirar. Você tem que respirar, vossa graça. Se você não fizer isso, você vai passar mal.
você vai desmaiar. Então, o must, ele está associado à obrigação. Essa é a única coisa que ele expressa? Não. Mas vamos nessa. Someone must tell me something. Olha o must aparecendo de novo. E por essas duas aparições do must, com o mesmo significado, alguém tem que me dizer algo. Eu vou ensinar mais duas coisas a vocês. Primeiro, quanto à pronúncia. Esse T final, ele vai desaparecer praticamente toda vez que o próximo som começar também com um som consonantal. Um som de consoante. You must breathe. You must tell. Principalmente aqui, que o próximo som também é um som de T. Não somente por ser um som consonantal, mas também por ser um som idêntico ao anterior. Então, a chance dele ser deletado é maior ainda. E a outra coisa é quanto à formação de palavras. Vocês perceberam que esse some está se repetindo aqui, ó. Ele só mudou o final. Isso é legal a gente estudar para ampliar o nosso vocabulário. Ele mencionou somente duas palavras que podem ser construídas a partir do some. Someone, alguém. Something, algo. Somebody, ou somebody, no sotaque americano. Alguém também. Somewhere, algum lugar. Sometime, alguma hora, algum momento. Somehow, de alguma forma. Então, as possibilidades são diversas. Às vezes, quando você se depara com uma palavra assim, você tem que ativar esse gatilho de curiosidade e procurar saber mais. Ué, por que está repetindo some e some aqui? São duas palavras diferentes. Por que isso acontece? Existem outras palavras assim? E aí, o que vai te ajudar a memorizar? Você utilizar essas palavras dentro da sua rotina. E quando eu falo sua rotina, é a sua rotina de estudo de inglês. Por exemplo, uma coisa que eu sempre recomendo para os meus alunos é fazer um diário. Falando sobre o seu final de semana passado, falando sobre os planos para o próximo final de semana, falando sobre a sua rotina mesmo. E aí, quanto mais repertório você vai adquirindo, mais complexo esse diário vai ficando. Você vai adicionando comparativos, você vai adicionando palavras novas como someone ou something. É assim que a gente transforma o vocabulário passivo em um vocabulário ativo, em um vocabulário que a gente se lembra, certo? Vamos nessa. Agora nós temos outro modal verb, que é o would. Essa frase aqui é um pouco complicada quando traduzida ao pé da letra, que seria mais ou menos: você se moveria, você sairia do lugar, mas a ideia dela é assim, ó: você me daria licença, por favor? Então, apesar dela estar agitada, ela foi muito educada. Hoje em dia, para fazer pedidos mais polidos, mais educados, a tendência é utilizarmos o could, tá? Would seria um negócio bem mais exagerado e bem mais old-fashioned para pedidos formais. Would you excuse me? Em lugares altamente sofisticados e, claro, em séries de época. Fora isso, o could ou o may já são... Vou até colocar o may aqui, ó. Como modal verb de permissão, seriam mais comuns hoje em dia, tá? Mas esse foi o que ela utilizou. Would you move? Legal. E aí, logo em seguida, ele fala: What are you doing here, Lady Danbury? Que é: o que você está fazendo aqui, Lady Danbury? Senhora Danbury. Você vê que ele não fala What are you doing in here? Você vê que o are no sotaque americano, are, praticamente desaparece. What are you doing here? What are you doing here, Lady Danbury? What are you doing here, Lady Danbury? O in, por ser uma preposição e pelo inglês enfatizar mais ações, pessoas, então verbos, pronomes, advérbios, adjetivos, palavras de conteúdo, fazem com que preposições, por exemplo, sejam pronunciadas com pouquíssima ênfase. Nós, como brasileiros, nós tendemos a pronunciar uma frase como essa, assim, ó: What are you doing in here, Lady Danbury? Esse seria um ritmo de uma syllable-timed language, como português, que tende a dar mais ou menos a mesma ênfase e falar com a mesma duração cada uma das sílabas, cada uma das palavras, de forma muito parecida. No inglês isso não acontece. Se você gostou dessa aula,
provavelmente você vai gostar dessa aqui também.